Fala aí galera, meu nome é Daniel Coelho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante para minha vida, que é o que traz sentido para ela, é o que me motiva todos os dias, que é o próprio Evangelho, as boas notícias de Cristo Jesus. E é o seguinte, caso você não seja cristão, eu te convido a ficar até o final do vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. E caso você já seja cristão, eu também te convido a ficar até o final do vídeo para você usar o modelo do vídeo, para você usar a estratégia que eu vou abordar para compartilhar o Evangelho, para você compartilhar com os seus amigos. Demorou? Então, bora lá! Eu dividi essa mensagem em 4 tópicos, e agora são 4 mesmo? Não são 3? Não estou falando errado. Mas para ficar mais fácil da gente entender, e o primeiro deles é a criação, o segundo é a queda, o terceiro é a redenção e o quarto é a consumação. Então vamos lá. Vamos começar pela criação. É muito importante para que você compreenda o Evangelho, que você acredite em um Deus criador, um Deus que criou todo o universo. E eu acredito sim em um Deus que sempre existiu e sempre vai existir, e que ele existia antes da origem do nosso universo e que ele criou tudo, e que a criação dele é perfeita. Mas você pode pensar, mas isso é só uma questão de fé, e realmente é uma questão de fé, assim como o evolucionismo. O evolucionismo ele não consegue provar tudo pra gente a respeito da criação do mundo, a respeito da evolução das espécies, e acaba que no final ele fica sendo também dependente da fé. Então, se você for parar para pensar, eu acho mais lógico ver o nosso universo todo, que funciona de maneira tão perfeita, como algo que foi desenvolvido e pensado por um ser perfeito, do que imaginar toda essa harmonia como um simples fruto do acaso. Então, eu acredito sim que Deus, ele criou o nosso planeta, ele criou o homem, ele criou os animais e que ele criou tudo perfeito, tá? E uma coisa importante também que a gente precisa ter em mente aqui é que quando Deus criou tudo, houve algo chamado pacto de obras. E o que é isso? Então, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o universo, ele exigiu do homem a obediência completa a ele, porque era tudo perfeito e era para tudo se manter perfeito. Então, Deus exigiu que um homem obedecesse a ele completamente, tá? Então, essa é a criação. Mas aí você pode parar para pensar, tá, mas o mundo que eu vivo agora não é perfeito. O homem não é perfeito e eu vejo maldade e eu vejo tudo isso. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que todas essas coisas ruins que tem no mundo são fruto de uma coisa e são frutos da queda, da própria queda. Deus exigiu obediência do homem e o homem não foi capaz de cumprir esse pacto de obras que foi estabelecido na criação do mundo. Então, sim, o homem escolheu por pecar, ele escolheu por desobedecer a Deus e isso causou o distanciamento entre o homem e Deus. E esse distanciamento é muito triste porque a gente vê que agora a gente está longe daquilo que a gente foi feito para estar junto, porque na criação o homem foi feito para estar junto com Deus, e agora o homem decidiu em quebrar esse pacto feito com Deus, e agora ele foi distanciado de Deus. E além disso, como o pacto que Deus tinha feito com o homem foi quebrado, agora gerou a ira de Deus contra o homem. Então esse afastamento e essa ira de Deus, eles deixam a gente com um vazio dentro do coração, e essa é a queda. E isso deixa a gente em uma situação onde nós mesmos não conseguimos restabelecer uma conexão com Deus. E aí a gente vai para o terceiro tópico, que é a redenção, onde o próprio Deus, ele toma a iniciativa de fazer essa reconciliação com o homem, porque nós não seríamos capazes de restabelecer essa conexão com Deus. E Deus viu isso. Por que a gente não era capaz? Porque a gente quebrou o pacto de obras. Mas, não fui eu, foi Adão. Mas isso gerou uma consequência para toda a humanidade. Então teve um momento em que houve a queda, mas toda a humanidade foi afetada. A humanidade agora está longe de Deus e a humanidade
ela sofreria a consequência da ira de Deus com o homem por ter quebrado esse pacto. Mas aí entra a redenção, que é a parte mais linda disso tudo, que Deus, vendo que a gente não seria capaz de cumprir com o pacto de jeito nenhum, de restabelecer essa conexão, ele viu que o único jeito possível de fazer isso era se o próprio Deus tivesse que vir e restabelecer isso, tivesse que vir e cumprir com esse pacto de obras. E é isso que aconteceu. Jesus é Deus encarnado, ele veio na terra e ele cumpriu o pacto de obras, ele não desobedeceu ao Pai, ele foi perfeito, ele teve a conduta perfeita aqui na terra, para que ele cumprisse o pacto de obras e mesmo assim ele sofresse o cargo de toda a humanidade que quebrou esse pacto de obras, entendeu? Então Jesus ele veio, cumpriu com o pacto, restabeleceu essa união, mas ele teve que sofrer com todo o nosso pecado nas costas dele. Do mesmo jeito que o pecado entrou para a humanidade através de um homem, agora a salvação vem para a humanidade através de outro. É como se Jesus fosse um segundo Adão e Jesus, ele toma sobre si a ira de Deus. Então o que acontece na crucificação de Cristo? Não é só a morte de um homem, é um homem que nesse caso ele satisfez Deus em 3 sentidos. Ele satisfez o amor de Deus, mas também a ira de Deus e a sua justiça. Porque Deus, ele é equivalente em tudo o que ele é. Porque a sua ira é santa, porque ele não pode conviver com o pecado, ele não pode conviver com o mal. Então ele se ira contra o mal, mas ele é justo. Então ele não podia deixar o mal passar, o pecado acontecer só pelo amor, e não penalizar isso. Então ele foi justo, porque ele não deixou o pecado sair impune, mas ele não nos puniu eternamente, entendeu? E além disso é o nosso amor, porque ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então a cruz é tudo isso, essa junção de todas as coisas, onde Cristo deu a sua vida para cumprir com aquilo que ele precisava para que Deus nos perdoasse e nos recebesse como seus filhos. Foi isso o que aconteceu na cruz. E, sei lá, isso é maravilhoso, velho. Agora que Cristo morreu na cruz por nós, ele construiu uma ponte de reconciliação entre o homem e Deus. Ele nos alcançou para que essa reconciliação que a gente não podia fazer fosse feita. Então agora nós temos essa possibilidade de nos reconciliar com Deus. Cristo, ele nos proporcionou isso. Então a gente não se reconecta por Deus por merecimento nosso, porque nós somos bons. Porque nós não merecemos, o pecado já está na gente. Então a gente não merece de jeito nenhum. Mas Cristo, ele torna isso possível com a sua morte, a morte de cruz, onde ele recebeu a ira de Deus para que nós fôssemos perdoados. E não para aí. Aí a gente entra na consumação, que Cristo, ele morreu na cruz de fato, mas não só isso, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele prometeu voltar. Então, quando Jesus ele foi crucificado e ele ressuscitou, começou um caminho de uma restauração da humanidade, porque agora que nós temos Cristo, nós temos a alternativa de nos reconciliarmos com Deus através de Cristo. Então essa restauração da humanidade começa até em que Jesus volte, e quando ele voltar nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, e nós vamos viver em harmonia com o Pai. Então a consumação é a segunda vinda de Cristo, quando tudo ficar perfeito e a gente for para o céu e a justiça vai ser feita e o pecado vai deixar de existir. E é isso o que dá sentido para a minha vida, é eu entender que eu fui feito com um propósito, que eu não sou fruto do acaso, que Deus me criou e que Deus teve amor comigo para que eu não ficasse distante dele pelo pecado que já está dentro de mim, e para que eu tivesse essa alternativa de me reconciliar com ele e viver uma vida para ele, para honrar ele. E isso é amor e é tão perfeito e é isso que traz sentido para minha vida. É saber que eu tenho um Pai que me ama e que Jesus morreu na cruz por mim, para que eu tivesse uma vida digna, para que eu não ficasse perdido no pecado, que é a nossa natureza. Para que eu entendesse que o significado da vida é muito maior e que ter uma esperança tem
tem algo após essa vida, sabe? Que eu não tô vivendo para simplesmente chegar o dia em que eu morrer e tudo acabar. Pra que agora eu tenho a certeza que tem a vida eterna, e uma vez que eu creio nisso e que eu começo a viver para isso, eu posso ter a certeza de que um dia eu vou estar do lado do Pai, eu vou estar do lado de Cristo, aquele que deu a vida para que eu pudesse viver. Então, é isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Espero que isso tenha tocado no seu coração de algum jeito. E é isso aí. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou de fato, dá um like aí, comenta e vamos trocar uma ideia. E se você acha que isso pode ser bom para alguém que você conheça, compartilha aí esse vídeo. E deixa Deus agir na sua vida, porque Deus não é um Deus ausente, Deus não é um Deus que deu corda ao mundo e deixou ele vagando por aí. Deus é um Deus presente, Ele é o nosso Pai. E Ele tomou a iniciativa, Ele morreu para que você pudesse viver. Então eu tenho certeza que Ele te ama e que Ele quer que você entenda o propósito da sua vida, tá bom? Valeu, falou!